Amém. Abra suas Bíblias, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Samuel, capítulo 18, capítulo 17, nós vemos Davi matando Golias. Ele, após matar Golias, nós começamos aqui o capítulo 18, primeiros versículos, fala sobre a amizade de Jonatas com ele. Lembrando, bem, se você quiser aprender sobre como ser um bom amigo, estude a vida de Jonatas. Sabendo que Davi ia tomar o trono dele, que era para ser dele, né? Naquela época, o rei passava para a próxima geração, para o seu filho, né? E Jonatas era para ser o rei, mas ele mesmo sabendo que Davi ia tomar, ou ia ser o próximo rei, ele se torna o melhor amigo de Davi, poupa a vida deles várias vezes e tem uma amizade incrível. Então, um excelente exemplo de como ser amigo. Mas note comigo, começando no versículo 5, 1 Samuel capítulo 18, começando no versículo 5. E saiu Davi, onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Agora lembra aqui, Davi ainda é jovem, ele não é um homem ainda, não é adulto, é um jovem, provavelmente uns 18 anos talvez, não sabemos exatamente, mas ele aqui por causa da guerra que ele fez, ou por causa de ter matado Golias, o Saul o coloca sobre homens que já têm experiência na guerra, que já são soldados há muito tempo. E vemos aqui que mesmo assim ele é tanto aceito e é bem visto por todos o povo, tanto os soldados como os servos de Saul. Versículo 6: Sucedeu, porém, que vindo ele, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com com alegria, com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam uma às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino. Oremos. Deus nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos aqui pelo exemplo de Davi, a forma que ele se conduzia, um homem, um jovem que sabia tanto cuidar de pastores, de ovelhas, tanto tocar instrumentos e cantar, também sabia guerrear, e futuramente vai também demonstrar que ele sabe muito bem como liderar. Um homem bem equilibrado, um homem que a sua palavra diz que é conforme o seu coração. Nos ajude a ver aqui da vida de Davi e aplicar para as nossas vidas certos aspectos que nós todos necessitamos para o nosso dia a dia, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Note mais uma vez comigo o versículo 5, 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. E saiu Davi onde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência ou sabedoria, e Saul o pôs sobre os homens de guerra,
e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos dos servos de Saul. Note também versículo 14, 1 Samuel 18, versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio ou medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amava a Davi, portanto saía entrava diante deles. Também note comigo o versículo 30, 1 Samuel 18, versículo 30. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedeu que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Aqui, através do capítulo 18, nós vemos várias áreas, várias coisas que acontecem. Nós vemos no começo do capítulo, nós vemos a amizade com Jonatas. Nós vemos aqui Davi colocado sobre o exército, basicamente colocado sobre muitos que estavam ali batalhando. Também ao decorrer do capítulo nós vemos que ele vem e toca um instrumento para pacificar, para alegrar o coração de Saul. Saul nesse tempo tinha um espírito mau que vinha sobre ele, ele se desanimava, ele tinha um mau tempo, podemos dizer, e Davi ali vinha para tocar a harpa para ele e ajudava ele. Podemos ver princípios de música que não vamos ver hoje, mas aqui vários princípios de música para as nossas vidas. Depois disso nós vemos que Davi Saul tenta matar Davi com a lança, depois tenta matar ele através dos filisteus, enviando ele, conduzindo ele, falando que se você matasse 100 filisteus, que daria a filha dele para casar, pensando que os filisteus iam conseguir matar Davi. Em vez disso, Davi foi e matou 200 filisteus e voltou. E é claro, ali teve agora uma filha do rei como esposa. Então vemos aqui Davi, um homem, um jovem ainda, mas já começando a mostrar o seu valor, já começando a mostrar suas capacidades, já começando a se demonstrar tanto para o rei, vendo essas capacidades dele, mas também o povo percebendo e o povo vendo isto, e o povo sendo, ou Davi sendo bem aceito aos olhos do povo, e também ali no começo também dos servos de Saul. Davi, aqui nós vemos várias vezes mencionadas, Davi ele andava prudentemente, ele andava com sabedoria ali em todos os seus caminhos. Também é mencionado várias vezes aqui nesse capítulo que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Hoje em dia, infelizmente, muitas vezes nós olhamos no Velho Testamento ou até no Novo Testamento, nós vemos Deus com aquelas pessoas, Deus fazendo obras através da vida dessas pessoas, e entendendo que Deus é poderoso, entendendo que Deus, eles só fizeram o que fizeram por causa da presença, por causa do poder de Deus nas suas vidas, e pensamos que isso aplica só para a Bíblia, ou nós pensamos que aplica para os que estavam na Bíblia e também pastores ou missionários, e muitas vezes não percebemos, não reconhecemos que esses princípios, essas verdades são para as nossas vidas. Aqui nesse capítulo 18, Davi não é pastor de igreja nenhuma, ele não é sacerdote, ele não é líder espiritual de uma forma nenhuma aqui nesse capítulo. Nós vemos ele aqui
um líder de guerra, um soldado, um líder daqueles que batalhavam. Nós vemos nesse capítulo ele se tornando um marido, um relacionamento, o segundo relacionamento mais importante da vida. Nós vemos aqui ele em várias áreas da vida se conduzindo corretamente e Deus sempre com ele. E nós esquecemos ou não aplicamos que quando nós estamos no nosso dia a dia, quando nós estamos na nossa vida, nós também, se temos a presença de Deus na nossa vida, também vamos ter, vamos ser, podemos dizer, bem-sucedidos. Ou nós vamos ter as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Davi aqui nessa passagem, ele está simplesmente seguindo humanamente a sua liderança. Ele está seguindo o seu rei. Ele não pede para ser general, ele não pede para ser colocado em autoridade, mas por causa do desempenho que ele fez, a coragem que ele demonstrou no capítulo anterior, todos os soldados e até o rei estavam com medo de Golias, e porque Davi se mostrou ali e confiante em Deus, Deus o usou para destruir ou para matar Golias. Então Saul vem e o coloca em posição de autoridade. Davi não está procurando autoridade, mas porque ele estava com Deus, ou Deus estava com ele, e porque Deus estava com ele, ele conseguia andar sabiamente. Nós vemos que o desempenho dele continuou a sendo bem sucedido. Aqui a carreira que vem, podemos dizer, à frente dele, não foi nem escolhida por ele, foi colocada sobre ele, mas ele foi bem sucedido, primeiramente, porque ele estava com Deus, o Deus estava com ele. Em segundo lugar, aqui nessa passagem, porque ele andou sabiamente, porque ele andou com prudência. E nós temos a prudência, nós podemos ter de Deus nas nossas vidas quando nós conhecemos ou quando nós temos Deus conosco. Agora, lembra que no Velho Testamento essas pessoas não tinham a promessa ou não tinham o privilégio que nós que temos hoje. Nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo selado dentro de nós. Nós sempre temos o poder de Deus ao nosso dispor, sempre. No Velho Testamento, Deus vinha, o Espírito Santo vinha e se demonstrava e se retirava. Somente depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e foi levado de volta para o céu, foi que Deus enviou o Espírito Santo para ser selado dentro de todo cristão. Antes disso não tinha esse privilégio e não tinha esse poder disponível diretamente e completamente para nós como cristãos. Eles mesmo assim seguiam e buscavam em Deus, é claro, vinha. E aqui nós vemos Davi novamente, a presença de Deus na vida de Davi, e por causa disso ele consegue ter muitos bons resultados, não somente nesse capítulo, mas o resto da sua vida. Agora, Davi vai pecar, nós todos pecamos, Davi vai cair, infelizmente, muitas vezes nós também caímos, mas ele sempre buscava a presença de Deus. Em Salmo 51, depois que ele pecou com Betseba e também assassinou o marido, ele vem a Deus e pede e está pedindo perdão a Deus em capítulo 51 de Salmos ali, e novamente ele pede a Deus para não retirar o espírito dele, lembrando que o espírito não era selado dentro dele, então o espírito podia sair, ou podia se ir embora. Davi reconhecia e sabia da sua necessidade do poder do Espírito Santo, da necessidade da presença de Deus na vida dele, e não é como muitos pensam somente para os líderes espirituais, é para todas as áreas, todos os caminhos da nossa vida. Davi aqui necessita de Deus para ser um bom soldado. Davi aqui necessita de Deus para ser um bom líder de soldados. E mesmo que nós aqui não temos ninguém que está no exército no momento, e eu provavelmente, pessoalmente, nunca vou ir provavelmente para uma guerra física, nós todos estamos numa batalha espiritual. Mas aqui nós também vemos ao decorrer, nós vemos a presença de Deus na vida de Davi,
quando ele também está tocando instrumentos para o seu rei, Saul, e mesmo ali com a inveja de Saul, tentando matar Davi, como nós vemos nos versículos 17 ao 19, nós vemos ali novamente a presença de Deus. Nesse capítulo nós vemos a presença de Deus na amizade de Davi, nós vemos a presença de Deus como soldado, aqui líder de soldados, nós vemos a presença de Deus na música de Davi, nós vemos a presença de Deus aqui no relacionamento conjugal, onde ele está se casando com a filha do rei. E esse capítulo só tem o quê? 30 versículos. Mas todas as áreas de Davi, nós vemos que ele sempre buscava e reconhecia a necessidade da presença de Deus. Nós muitas vezes pensamos, precisamos de Deus para aprender ou entender as Escrituras. Precisamos. O Espírito Santo está dentro de nós e Ele quer nos mostrar o que Ele escreveu. Ele quer explicar quando nós não compreendemos. É simplesmente pedir que, a maior parte das vezes, Ele vai nos mostrar. Mas Ele também é necessário em todas as áreas da nossa vida. Aqui Davi é um soldado, um líder de soldado, é a carreira que ele tem nesse momento. É o trabalho que ele tem, é como ele ganha a vida. E nós também necessitamos de Deus nos nossos trabalhos. Nós necessitamos de Deus para poder fazer um trabalho bem feito, para poder fazer o que Deus quer que nós façamos, é claro. Mas quando nós temos a presença de Deus, nós também vamos poder andar com sabedoria ou aplicar sabedoria para os nossos caminhos. E isso vai também nos ajudar em cada área da nossa vida. Aqui como líder jovem, de pessoas muito mais experimentadas do que ele, porque ele andou prudentemente, porque ele tinha o poder de Deus, nós vemos lá que todo o povo gostava dele. Agora, quão mais fácil seria sendo um chefe quando as pessoas que estão abaixo de você gostam de você? A realidade é quanto mais fácil é você sendo simplesmente um trabalhador que os seus companheiros de trabalho gostam de você. Facilita muito a vida. Facilita muito o trabalho. No nosso dia de hoje nós temos tantas pessoas que estão tentando puxar o tapete, tentando ir na frente da carreira e não estão preocupados com o que eles fazem de mal para as outras pessoas para conseguir avançar o desejo deles. Mas com a presença de Deus e andando sabiamente, nós podemos até, muitas vezes, prevenir até esse tipo de coisa. Eu sei que no mundo que nós vivemos, nós estamos cheios de pessoas, nem sempre, mas que têm inveja de nós. Aqui Saul, o homem mais poderoso da nação, o rei. Mas porque Davi está fazendo bem no que Saul pediu para ele fazer, ele se torna invejoso. E quando nós fazemos as coisas corretamente, quando nós somos capazes, quando nós fazemos da forma sábia, muitas vezes nós vamos também ter essas pessoas que vão invejar, vão tentar destruir pelo menos a nossa carreira. Espero que não vão tentar destruir a nossa vida como Saul tentou tomar a vida de Davi, mas pelo menos talvez alguém tentar destruir a nossa carreira, talvez tentar destruir nosso casamento, talvez tentar destruir alguma coisa na nossa vida. Vamos ter esse tipo de coisa. E quando nós temos o poder de Deus na nossa vida, quando nós temos a sabedoria divina, elas vão nos ajudar a ir para frente e poder escapar, podemos dizer, poder fazer bem por causa da presença de Deus e por causa da sabedoria que Ele providencia para as nossas vidas. Agora Davi vem aqui para servir a Saul. Davi vem aqui para ser um servo, para ser sim um líder dos soldados ali mais debaixo do rei, simplesmente porque o rei pediu para ele fazer isso. E vemos que ele faz com muita eficácia. E por causa disso nós vemos que
o rei se torna invejoso e literalmente o resto da vida do rei ele está com inveja de Davi e a cada oportunidade está tentando tirar a vida de Davi. Vemos ele no palácio lançando uma lança em Davi várias vezes. E note comigo também que Davi, quando Saul tentou matá-lo dentro do seu palácio, então Davi estava ali tocando música para o rei. Davi era um servo tocando música para o rei, ele está debaixo do rei aqui. Note comigo que quando o rei tenta matá-lo, Saul não tenta matar ou destruir Saul. Davi não tenta matar ou destruir Saul. Quando nós temos liderança sobre nós, não importa quem eles são, não importa o que eles fazem contra nós, não é o nosso lugar de tentar tirá-los ou destruí-los. Se você não gosta de onde você está, se a pessoa está tentando destruir a sua carreira, ache outro emprego. E Davi faz isso. Davi sai do palácio e Davi não serve mais o rei dessa forma, mas ele nunca tenta destruir a autoridade, nunca fala contra a autoridade, ele simplesmente se despede, vamos dizer, da autoridade, do lugar onde ele está trabalhando e vai achar outra coisa. Podemos aprender daqui do caráter, aqui de Davi, de não retribuir as más coisas que as pessoas fazem contra nós, mas sempre andar com prudência, sempre andar com sabedoria, através ou conforme o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus sempre nos ensina a nos submeter às nossas autoridades, sendo elas a autoridade divina, Deus, sendo elas as autoridades governamentais, os nossos presidentes, governadores, prefeitos, seja quem for, seja elas nossas autoridades na família, os nossos pais, sendo elas autoridades espirituais na igreja, o pastor, os seus ajudantes. Nós sempre somos falado, a Bíblia nos ensina a sempre nos submeter às autoridades e nunca vemos onde devemos ir contra. Nós vemos até quando eu acho que era o arcanjo Miguel está ali batalhando com Satanás pelo corpo de Moisés. Nós vemos que nem ele teve a ousadia de falar contrário a Satanás. Agora essa não entendo, vou ser honesto. Mas ele não tem a ousadia de falar contra Satanás e fala, Deus vai cuidar de você. Como é que nós temos a ousadia de ficar falando contrário às nossas autoridades? E Satanás obviamente não é nem autoridade sobre os arcanjos. Ele sim era o mesmo nível ali antes de cair, mas vemos ali a importância e os princípios onde que nós devemos manter a nossa boca fechada. Se nós não gostamos de onde nós estamos, não tem problema nenhum de a gente mudar de trabalho, mas mesmo assim mudar de trabalho onde que nós não colocamos, não fazemos encrenca, onde que nós não pioramos as coisas, onde que nós não fazemos algo contra aqueles que estão sobre nós. Nós vemos Davi, mesmo depois que ele sai de baixo da liderança de Saul, e agora ele está nas cavernas, fugindo da sua vida. Ele não é mais pago pelo rei, ele é pago por outras formas, mas mesmo assim, quando o rei acaba estando perto de Davi, e Davi em duas circunstâncias, duas oportunidades, tem a oportunidade de matar o rei Saul. Se ele tivesse matado, eu garanto que todos nós não teríamos o condenado. Garanto que no relato bíblico falaria que Davi matou Saul, o rei, ele se tornou rei, e ninguém ia pensar mal. Mas vemos que Davi não se ousou ir contra a liderança, porque ele sabia que era o ungido de Deus. Agora, o ungido de Deus na autoridade, mas honestamente um rei horrível, um rei que está fazendo tudo para si próprio, né? Quer renome, quer fama, quer reconhecimento, e gasta o seu reino tentando buscar vingança contra Davi, que não fez nada contra ele, mas ajudou-lhe.
ajudou-lhe a ter vitória sobre seus inimigos, ajudou-lhe a fazer o que ele tinha pedido dele, e perdeu o seu reino, perdeu os seus filhos também, nunca reinaram por causa da atitude aqui do rei Saul. Mas Davi não, nós vemos aqui, Davi reconhecia a importância primeiro da presença de Deus, e com isso ele sempre agia sabiamente. Quando nós agimos sabiamente, nós vamos ter, prudência significa agir com sabedoria, agir com discernimento, agir com cuidado espiritual. E Davi aprendeu a fazer isso muito cedo na sua vida, e por causa disso se tornou o melhor rei de todos os tempos de Israel. Claro, Jesus Cristo vai ser um rei melhor do que ele, mas Davi, até agora, o melhor rei de Israel, e um homem conforme o coração de Deus, um homem que vencia batalhas que não tinha como ele vencer, um homem que era usado por Deus, mas não era por capacidade própria, era sempre por causa da sabedoria que Deus tinha dado a ele, ou o poder que Deus tinha dado a ele. Se eu quero ter uma carreira bem sucedida aqui na terra, claro, como pastor eu preciso obviamente de Deus, e todo mundo sabe disso, mas se você quer ter uma boa carreira aqui na terra, sendo qualquer coisa que não é pastor, não é missionário, você também necessita do poder de Deus. Você necessita da sabedoria que vem através da presença de Deus na sua vida. Vemos hoje de manhã sobre o temor do Senhor, conhecendo a Deus, e quando nós conhecemos a Deus, sabemos o que Ele quer, basicamente sabemos como Ele faria as coisas, né? E agindo daquela forma, nós agimos com sabedoria. Então a sabedoria, o temor do Senhor é o começo da sabedoria. A nossa presença de Deus na nossa vida vai nos dar aquela sabedoria que nós necessitamos em cada etapa, cada passo da nossa vida. Então Davi, primeiramente, ele sempre buscava, sempre tinha a presença de Deus na sua vida. Nós vemos Davi aqui agia com sabedoria em todos os seus caminhos, a Bíblia diz aqui nesse capítulo. Nós vemos aqui, mesmo que ele estava sendo mesmo com injustiças, a sabedoria que ele demonstrou e continuou a viver. Contudo, serviu fielmente, serviu a Saul fielmente enquanto que ele estava debaixo dele, serviu a Deus sempre fielmente, e sempre que teve autoridade sobre ele, ele se submetia. Samuel, profeta, também o rei Saul, enquanto que ele era rei. Obviamente Davi se torna rei, ele se torna um homem mais poderoso de Israel, mas mesmo como rei, ele se submetia a Samuel, o profeta de Deus, depois Natanael e outros profetas que ali estavam, mas ele se submetia a Deus e às autoridades que Deus tinha estabelecido ali. Nós precisamos entender que as nossas vidas, se elas vão ser produtivas, se elas vão ser bem-sucedidas, não é só a área espiritual. A presença de Deus, o poder de Deus aplica e ajuda em todas as áreas da nossa vida. Note comigo novamente o versículo 14, 1 Reis 18, versículo 14. E agora diz tu, vai, diz a teu Senhor, estou em 1 Reis, perdão, 1 Samuel capítulo 18, versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Quando nós não temos vitória, quando nós não somos bem-sucedidos, geralmente é porque nós não temos a presença de Deus na nossa vida. Agora, não estou dizendo que com Deus não vamos ter problemas, não é isso que eu estou falando. Não é que com Deus nós vamos ter as riquezas, mas quando nós temos Deus,
Quando nós temos a sabedoria divina nas nossas vidas, nós vamos ter o que os demais não têm. Davi falou que ele tinha mais conhecimento do que todos os seus professores, porque ele amava a palavra de Deus. Em outras palavras, ele tinha a sabedoria divina, e a sabedoria divina ultrapassa qualquer professor, qualquer doutor, qualquer pessoa que tenha um entendimento humano. A sabedoria divina é muito além de qualquer uma dessas coisas. E qualquer carreira que nós temos, qualquer área da vida, sendo nossos relacionamentos, como o fim do capítulo acaba chegando, nós necessitamos de Deus. Necessitamos da sabedoria de Deus. Tantas vezes nós tentamos fazer as coisas por conta própria e veio à mente, há tempo atrás, quando eu era jovem ainda, tinha um emprego que eu gostava porque era um emprego fácil, que pagava bem. Mas eu fiz umas coisas não sábias, vamos dizer, e com isso sabia que não era bíblico e fiz umas coisas não bíblicas, e por causa disso eu perdi meu emprego. Esse emprego que eu gostava, que era meia-noite, né, para frente, então o horário não era tão bom, mas o salário era basicamente o dobro que eu ganhava antes, e o trabalho era fácil demais. Mas porque eu não seguia a sabedoria de Deus, mesmo sabendo que eu deveria, acabei perdendo meu emprego. E tantas vezes nós tentamos fazer a coisa no nosso próprio entendimento. Às vezes nós sabemos melhor, às vezes não. Mas quando nós vamos na inteligência humana, quando nós vamos sem a sabedoria de Deus, nas nossas carreiras, nos nossos trabalhos, tantas vezes nós nos afundamos ou não ganhamos promoções que deveríamos ter ganho se nós tivéssemos simplesmente seguido o que Deus tem para as nossas vidas. Lembra, Deus quer o que é melhor para nós. E não que ganhando promoção é necessariamente melhor para nós. Temos que compreender isso também. Mas, quando nós seguimos a Deus, quando nós temos Deus conosco, quando nós seguimos a sabedoria que Ele passa para nós vamos ter bons relacionamentos. Nós vamos ter, sim, bons empregos. Bons para nós e bons para Deus. Bom emprego para nós não é sempre um emprego que nos gera milhões de reais. Um bom emprego para nós, muitas vezes, se não todas as vezes, é um emprego que nos aproxima mais de Deus, que nos ajuda a promover ou a adiantar o reino de Deus. E podemos fazer isso em muitos ou todas as áreas da vida que nós devemos estar trabalhando. Obviamente tem certas carreiras que são antibíblicos, que nós não devemos correr atrás. Mas como professora, como TI, como vendedor, como qualquer outra coisa, nós podemos e devemos utilizar aquilo porque Deus quer que aquilo seja utilizado primeiramente para o nosso bem. Primeiramente para o bem de Deus, mas também para o nosso bem. E quando nós agimos sabiamente, quando nós fazemos decisões que são sábias, às vezes, como Davi, saindo do emprego que nós temos para ir para outro. Às vezes nos submetendo às autoridades onde nós estamos. Ele não saiu a primeira vez que Saul tentou matar, ele botou. Às vezes tendo a paciência para ficar no lugar onde nós estamos até Deus abrir outra porta. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus e deixamos que Ele rege ou Ele guia as nossas vidas em todas as áreas, nós vamos ver que realmente o caminho dele, a forma dele é muito melhor do que a nossa própria. Saul sempre fez tudo para si. E nós vemos o que aconteceu. Uma vida nesse capítulo fala medo de Davi, com certeza fala inveja de Davi. E as pessoas que vivem com inveja, aquilo atormenta a alma. E vemos porque Saul estava buscando o seu próprio jeito, da sua própria forma, as suas próprias coisas.
Nós vemos que ele era atormentado, vemos que até Davi estava tentando ajudá-lo com a música de Davi. Mas ele vivia uma vida atormentada, uma vida de miséria, não pobre, mas uma vida miserável. Vemos que ele perdeu o reino de si próprio e também perdeu o privilégio dos seus filhos poder reinar no seu lugar. Tudo porque ele quis fazer do seu próprio jeito. Davi, do outro lado, entendia que precisava deixar Deus agir e fazer as coisas da forma que Deus queria, com a sabedoria divina. E vemos o lado dele. Deus abençoou ele grandemente. Deus abençoou os seus filhos, as suas gerações. É claro, se tornando parte da linhagem de Jesus Cristo. Até hoje, não somente bem conhecido, mas bem reverenciado. Um homem que muitos ainda estudam hoje para aprender como liderar, como ser bons líderes e outras coisas. Porque ele entendia que não importa a posição que nós temos, não importa o caminho que nós estamos levando, nós precisamos de Deus e da sabedoria de Deus nas nossas vidas. Não importa se nós somos maltratados, criticados, perseguidos, ou se nós estamos no futuro da vida dele, em poder, com grandes riquezas, com grande influência, com grandes famílias. Não importa que parte da vida, não importa que área da vida, não importa o que está acontecendo, nós sempre necessitamos da sabedoria de Deus que vem com a presença de Deus nas nossas vidas. Versículo 12, 1 Samuel 18, 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha tirado de Saul. Saul perdeu a presença de Deus, Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha confiança, Davi tinha o povo adorava ele, o povo gostava dele. Davi tinha o que nós todos desejamos, né? Ou através da sua vida, pelo menos, ganhou. O mundo está buscando poder, autoridade, posição. O mundo está buscando riquezas. O mundo está buscando relacionamentos que agradam, que satisfazem. Davi, através da sua vida, ganhou todas essas coisas. Ele teve poder, riquezas, posição, teve influência, ele teve uma família, ele teve o que nós buscamos, mas ele teve porque ele buscou da forma certa, presença de Deus, sabedoria de Deus. Saul também queria essas mesmas coisas, mas ele tacou fora. Deus até deu para ele poder, posição, mas ele desperdiçou. Deus até deu a possibilidade de os seus filhos serem reis, mas ele fez da sua própria forma e desperdiçou tudo em menos de 2 anos. Saul se torna rei. Em menos de 2 anos ele tem feito tudo da sua própria forma que Deus já falou. Chega. Agora ele reina por muito mais anos do que isso. Mas com menos de 2 anos de reinado, Deus já fala: você não vai permanecer como rei. Eu vou dar para um outro. Davi. Um jovem que está buscando a Deus. Um jovem que Deus está presente. Um jovem que faz as coisas da forma que Deus quer que ele faz. Senhor Deus nosso Pai, agradecemos que o Seu Espírito está selado dentro de nós. Agradecemos que nós podemos andar sabiamente se nós
simplesmente seguimos os seus passos que o Senhor tem determinado e desejado para nós. Nos ajude a buscar a sua face, nos ajude a buscar a sua presença, nos ajude a ter o seu poder nas nossas vidas, para que sim, nós possamos ser mais eficazes nos nossos empregos, para que sim, nós possamos ter relacionamentos mais saudáveis, mais gostosos, mais fortes, para que sim, nós possamos ter várias coisas que nós desejamos até, muitas vezes, mas entendendo que o melhor lugar para as nossas vidas, o lugar onde nós vamos ter o que realmente nós gostamos de ter, vai ser no centro da sua vontade, vai ser com a sua presença. Entendendo que o Senhor nos criou, e nos criou com um propósito. E quando nós seguimos aquele propósito, aí sim nós podemos ter tudo pelo qual nós fomos criados. Até mesmo os desejos que o Senhor tem colocado dentro de nós, porque o Senhor nos criou. Nos ajude a sempre buscar a sua presença nas nossas carreiras, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, sim, na nossa igreja, na nossa nação. Que possamos ter, como Davi, uma vida onde que o Senhor está sempre presente, e onde, como Davi, nós também podemos viver uma vida onde que nós sempre andamos com prudência ou sabedoria. Pois pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite, enquanto o piano toca. Se você quiser usar o altar está aberto.